Olá! Vamos então fazer hoje a nossa terceira parte da história medieval. E a gente vai continuar e retroceder um pouquinho, porque parece que a última parte da transmissão ficou ruim, tá? Quero saber se tá aparecendo, tá ouvindo o som tudo direitinho? Deixa eu ver, oi Carol. Tá ouvindo o som tudo direitinho? Tá aparecendo direitinho? Tá, né? Então tá bom. Então, depois, se estiver faltando uma parte, aí vocês pegam pedaço da gravação. Então, onde que a gente parou? Vamos primeiro fazer um apanhado, né? Para que é essa história? Essa história é uma história de mistérios medievais. Do que consiste os mistérios medievais? Num caminho de iniciação do eu. O que é o eu? É a parte espiritual nossa. Então, essa história ela é uma história dentro da história. E ela foi toda contada em versos, então ela é rimada. E oi pessoal, ela é contada em versos, ela é todinha rimada e já na época ela foi escrita para contar esse conteúdo dentro do conteúdo. Se vocês forem lá pegar o livro, vocês vão falar, nossa, mas o que a Marta está contando não está batendo com o livro. Mas é assim mesmo, é porque o conteúdo, ele é um conteúdo aí para que a gente saiba nas entrelinhas o que está acontecendo, o que está falando. Deixa eu tirar aqui isso. Então esse é o objetivo mesmo. E na quinta-feira nós vamos fazer uma reunião por Zoom. Esse primeiro Zoom vai estar aberto, onde a gente vai passar todas essas entrelinhas, fazer uma análise ali com as camadas da personalidade, fazer uma análise ali com a energia das pessoas e com o que eu gosto, que é com o sistema. Então nós vamos ali contar também o que está acontecendo com com o sistema familiar ali dessas famílias que estão envolvidas. Então na quinta-feira lá no Telegram eu vou pôr o link e aí vai estar aberto. Então entra quem quiser saber mais sobre o assunto. Se eu fosse você, eu não perdia, eu dediquei uma semana inteirinha para ouvir esses conteúdos, para saber sobre todas essas escolas, para saber sobre tudo isso. Então, para mim é imperdível, porque é um conteúdo oral, para mim foi muito, muito, muito especial e coisas acontecem, você tem alguns sonhos que revelam bastante coisas para você. Então é muito interessante essa história por conta do conteúdo dela. Então, quinta-feira às 20 horas a gente vai ter um Zoom para saber mais detalhes. E aí, se você gostar, você continua. Se você não gostar, você acompanha aqui a história. Porque a história, sim, dessa vez eu vou passar ela completa. Depois eu não sei como vai ser. Essa história eu me comprometi há alguns anos a contá-la. E eu estava fazendo isso presencial no advento da Páscoa, quando veio a pandemia, e eu tive que cancelar. E aí, como eu não havia ainda contado esse ano e fazia parte da minha missão que eu me coloquei, então eu resolvi contar ela no advento de Natal. E para mim está sendo muito especial, porque nessa época, a partir de setembro, a gente já começa a ter um movimento para se preparar para o próximo ciclo cósmico, o ciclo do ano todo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. A gente parou na parte onde o Parsifal ele conquista ali o castelo para Conde Viramur, aquela onde vem a sabedoria, e ela é a mais bela. E ele encontra também um castelo sitiado, onde ele tem que libertar, e ele acaba se casando com a dama do castelo. E aonde que isso se repete? Se repete lá, ele repete a história do pai dele, né? E aí quando ele termina a história, o casamento, ele convive ali algum tempo, ele vive no castelo. Boa noite! Ele vive no castelo há algum tempo e aí ele
sente saudades da mãe e vai buscar a mãe. Mal sabia ele que a mãe já havia falecido no dia que ele deixou o castelo. E ali tinha se passado também alguns anos que ele não via a mãe e que tinha passado esse ciclo na vida dele. Então vamos revisar. Ele saiu, porque isso eu vou retomar lá no Zoom. Saiu vestindo roupas de bobo da corte, sem saber o nome dele. Ele era conhecido como filho amado, filho querido e filho bonito. E aí ele faz o que ele tinha que fazer naquela idade de muito jovem. Ele queria ser cavaleiro, ele vai lá e ele consegue assim de primeira, super fácil, mas todo mundo fica bravo com ele. Então ele deduz que ele deve ter feito alguma coisa muito ruim, porque aquilo lá não se encaixa. E ele consegue ser cavaleiro de uma maneira inusitada, super diferentona. E aí ele acha, por obra do destino, um professor, uma pessoa mais velha, que ensina ele a ser cavaleiro, ensina regras sociais, ensina como se portar na corte, como se portar com outros nobres, e ensina ele a ser cavaleiro. Então ele segue lá o caminho dele, encontra esse castelo, liberta a dama daquela opressão e se casa com ela de uma maneira muito ali respeitosa, dando muita segurança para aquela dama. E aí, saindo do castelo, ele entra numa floresta densa e escura, um lugar diferente do que ele estava habituado e um lugar onde ele não tinha passado antes. E o que acontece? Ele, quase no entardecer, ele está meio perdido naquele local e ele encontra um pescador que está vestido com roupas de nobre. E esse pescador, o Parsifal pergunta para ele se ali naquele lugar tem alguma estalagem para ele passar a noite, algum lugar para ele dormir. E aí esse pescador fala que na redondeza não vai ter nenhum lugar para ele passar a noite, e para ele tomar cuidado, que aquele local era um local perigoso. Mas ele ia levar ele do outro lado do lago, porque ali tinha um castelo e ele poderia passar a noite naquele castelo. E ele vai para esse castelo, e quando ele chega lá, é um castelo grande, muito luxuoso, muito diferente também. E existe uma ponte para ele chegar até esse castelo. E ele passa. Ele entra no castelo e quando ele entra, os pajens o recebem, desmontam ele do cavalo e acham estranho. Perguntam para ele, como é que você veio parar aqui? E aí eles falam, olha, espera um pouco aí que nós vamos dar um jeito. E aí eles vão lá até a rainha do castelo e aí voltam com um manto azul claro. Guardem essa cor também. Trazem esse manto azul claro e falei, olha, você não poderia estar aqui, mas com esse manto você pode ficar. Você vai ter que usar ele para o jantar. E assim ele vai. Ele é preparado, fica lá reserva um quarto para ele, com os pajens e tudo mais. E aí na hora do jantar ele segue. E ele chega num salão muito amplo, num salão que comporta mais ou menos umas 400 pessoas. E tem 3 lareiras de mármore dentro desse salão. E perto da lareira do meio está deitado num divã com peles lá, e todo nobre, todo muito luxuoso, um rei. E ele falou, nossa, o pescador, aquele nobre, era o rei e ele tá ali. E aí ele acha tudo diferente, mas ele lembra sempre das palavras do mestre dele, do Gunnemans, e que ele fala, não faz pergunta, não fica saindo falando por aí um monte de abobrinha, se guarda, se reserva que a sociedade vai te mostrar o que está acontecendo. Então ele fala, não posso ficar falando abobrinha, não posso ficar falando bobagens, ficar falando aí sem parar, não posso ficar fazendo perguntas à toa, então eu tenho que ficar quieto. E aí ele entra lá e colocam ele próximo desse rei, e ele fica lá quietinho. Então acontece uma coisa muito mais esquisita. Entram 2 jovens
2 virgens carregando almofadas. E aí imediatamente são arrumadas mesas e elas arrumam essas mesas para 4 pessoas dentro de todo o salão. E o Parsifal lá quietinho do lado do rei. E aí aparece mais depois, continua abrindo ainda a porta e aparecem mais 4. E aí elas desfilam, ali dão a volta no salão todo e arrumam talheres e copos e pratos naquelas mesas para cada 4 lugares. E aí entra também um pajem com uma lança e a ponta da lança está ensanguentada. E aí quando ele aparece com essa lança, ele dá a volta também pelo salão e vai em direção a esse rei próximo a essa lareira. E ele sente muita dor e se contorce de dor. Mas o Parsifal fica, quietinho. Fala, né? Não pode falar nada, não pode perguntar, não pode falar besteira, então eu vou ficar aqui quietão. Mas ele acha tudo muito, muito, muito diferente, tudo muito esquisito. E não pergunta nada. Oi, Aninha, oira. Ele acha tudo estranho e ele fica lá. E aí passa essa lança, ele acha mais esquisito ainda, o rei se contorce de dor, ele observa que o rei está ferido, mas mesmo assim ele não fala nada. Então aparecem mais 6 jovens e aí elas arrumam aquela mesa. E aí entra mais um monte de nobres e ficam alojados naquelas mesas, de 4 a 4 pessoas, e ele fica lá. Depois daquele cerimonial todo, abre-se de novo aquelas portas do salão e entra uma única jovem. E o Parsifal fica atônito, porque ela tem algo muito especial. Ela porta numa almofadinha uma taça. E essa taça traz um ar novo para o salão, traz uma coisa muito diferente. E ele fica ali muito curioso, mas ele não pergunta nada. E essa moça entra, dá a volta, vai até o rei alivia a dor e ela vai passando nas mesas. Em cada mesa, em cada prato que ela passa com aquele cálice, aparece aquilo que as pessoas desejam comer e desejam beber, aparece naquele prato. E o Parsifal fica ali só observando. Então, o rei fala com ele, fala, olha, eu vou te dar a minha espada, a espada do Graal. Porém, quem sabe ela dê para você mais sorte do que deu para mim. O Parsifal, o rei já fez isso com a intenção de provocar um diálogo, que o Parsifal pudesse, de repente, falar alguma coisa, conversar com ele. O Parsifal fica quietinho, ele recebe a espada e não fala nada. E aí termina o jantar, termina toda aquela cerimônia e levam ele para o quarto. Vai 4 pajens acompanhando ele. Ele fica todo assim, porque ele também não para de pensar, nossa, eu estou usando o manto da rainha, o manto da senhora desse castelo. Quando ele chega no quarto, eles tiram o manto dele e vão embora. Parsifal, naquela noite, teve a noite mais angustiante da história do planeta. Ele foi terrível a noite dele, ele dormiu muito mal, ele se bateu, ele suou, ele passou muito mal. Tanto que quando dá os primeiros raios de sol, ele fala, nossa, graças a Deus amanheceu. E aí ele levanta, ele olha em volta e tá pior do que tava, tá muito mais estranho. Ele sai e o quarto tá deserto, não tem pajem nenhum. Ele anda pelos corredores, não tem ninguém no castelo. Ele vai sair do castelo e não acha ninguém. E aí o que ele acha? O cavalo dele pronto, ali, todo já arrumado, todo selado, pronto e na saída. Prontinho para ele ir embora.
E aí ele olha em volta, não vê ninguém, tá tudo deserto, parece que ele teve uma alucinação, ele não enxerga mais, não vê ninguém, não tem ninguém. E aí ele monta no cavalo, ele ouve um pajem falar: vai embora, seu amaldiçoado, você não vale o chão que você está pisando, pode ir embora mesmo. E aí a ponte começa a subir antes dele terminar de descer aquelas pontes elevadiças e ele acha tudo muito estranho. E eles saem, né, pensando: o que será que aconteceu? E ele vai. E aí ele entra num caminho e ele encontra a Sigune. A Sigune era aquela moça que estava lá na primeira parte, ele encontra ela carregando um cavaleiro morto, a imagem da Pietà, ela e aquele cavaleiro. E a Sigune conta para ele que a Sigune percebe que ele não está pronto ainda, que ele está lá ainda com a roupa de bobo, sem saber quem era o nome. Aí quando ele fala para ela quem ele se chama, ela fala que é tia dele, que é irmã da mãe, fala qual o nome dele, fala para ele quem ele é, dá a identidade dele para ele assim de presente. E aí ela também revela para ele os segredos que ela buscou, mas isso nós só vamos ver e saber lá na quinta-feira no Zoom. E ele dá de cara com ela ali de novo sentada numa encruzilhada. Só que ele olha para ela e nem chega a reconhecê-la, porque ela está muito mudada, está muito mais envelhecida. E aí ela vê ele com a espada do Graal e fala assim: nossa, você teve lá no castelo, que bom! Finalmente Elfortas conseguiu a libertação que ele precisava. Essa espada que você recebeu, ela é muito especial. Ela ganha num único golpe. Se você precisar dar 2 golpes com ela, ela vai se quebrar. E aí você segue as instruções e você vai conseguir recuperar essa espada numa fonte especial. Ela vai unir de novo os pedaços. Ele fica sem entender e aí ela vê que ele tá ali meio estranho. Daí ela olha para ele e fala: você fez a pergunta? Daí ele fala: que pergunta? Ela falou: eu já falei demais para você. Você é terrível, não consigo nem conversar mais com você. O que foi que você fez? Diante da maior oportunidade, você jogou tudo no chão. Não quero mais falar com você, suma da minha frente. E o Parsifal sai mais preocupado ainda. O que será que ele fez para... lá atrás xingaram ele, agora xingaram ele. O que será que ele vai fazer? E alguma coisa de errado ele deve ter feito, mas ele nem sabe o que é. E aí ele segue, anda. E aí ele encontra mais uma mulher. Mas essa mulher tá assim, irreconhecível. Tá em cima de um cavalo todo desgrenhado, lá um cavalo não tá penteado, tá sujo, não tem mais não tem mais arreio, não tá tudo lá desfeito, maltrapilho. E essa dama, ela tem um rosto muito bonito, um rosto nobre. Só que as roupas dela tem mais buraco do que roupa. Tá parecendo uma juta, tá horrível. E quando ela vê ele, ela fala assim: pelo amor de Deus, de novo não, some daqui antes que meu marido veja. E aí ele reconhece que é a Yeshute. Aí ele fala: Yeshute, o que foi que aconteceu com você? Some, vai embora. Olha só como é que eu tô por sua causa, não quero mais falar com você. Corre antes que meu marido chegue. Mas ela nem acabou de falar, o marido já veio ver o que estava acontecendo. E aí ela sente muito pelos dois, porque ela sabe que uma luta... Voltou? Ela sabe que uma luta entre os dois vai acabar mal para os dois, porque a luta entre os dois vai ser injusta para ambos. Uma porque ela tá naquela situação injustamente, outra porque quem colocou ela naquela situação foi o Parsifal, e o Parsifal era muito ingênuo na época, não sabia nem o que estava acontecendo, e o Orlus porque não acreditou na própria esposa
e achou que ela tinha sido desonrada, que ela estava tendo ali um romance com o Parsifal, e colocou ela para que ficasse no final da comitiva sem cavalo e sem ser tratada mais como a esposa que ele tinha antes. Lembra lá que o Orylus tinha o Orylus era um duque e a Ieshut era uma princesa. E aí o Parsifal começa a luta com o Orylus e imediatamente coloca o Orylus no chão e submete ali o Orylus. E aí ele fala para ele, então você vai ficar a serviço, você vai estar a serviço, e aí o Orylus fala, depende, né, do que é. E aí ele fala, olha, eu quero que você escute a sua esposa, trate ela de novo como esposa, porque eu não fiz nada com ela. E aqui perto eu vi que tem uma ermita, tem uma capelinha, tem uma igreja. E aí eu vou lá e juro pra você, com a mão no altar, que não aconteceu nada, que tudo que ela tá falando é verdade. E assim eles fizeram, e assim eles foram, e ele prestou o juramento ali dentro da igreja, com a mão no altar, tudo bonitinho. E até quando o Parsifal entra nessa igrejinha, ele vê que tem uma lança lá de um cavaleiro colocada dentro dessa igreja. E eles saem, e aí o Orylus abraça a esposa, já imediatamente manda cuidarem dela, trocarem o cavalo, darem roupas. E a gente não pode esquecer que isso se passou no inverno. Então essa mulher estava quase sem roupa e quase descalça, no inverno, na neve. E mesmo assim ela ficou calada. Então aí na quinta-feira a gente conversa sobre o que significa esse posicionamento dela, com detalhes. Então aí de novo ele coloca a Ieshut na posição dela que ela era antes. Então uma conta dele ele redime, ele volta, ele se redime do mal que ele causou a Ieshut. E aí Ieshut e Orylus estão conversando ali e falam que eles vão para a corte do Arthur, que é numa determinada direção. E o Parsifal ali está meio ainda perdido e também toma essa direção. Mas ele vai andando na neve, vai andando meio com os pensamentos perdidos, e aí passa um falcão. E esse falcão tem ali uns gansos selvagens, e esse falcão em pleno ar, ele abate um dos gansos. E aí ele fica olhando aquela cena e de repente o Parsifal entra num transe. Ele fica meio que hipnotizado por aquela cena e cai na neve branca. Ele está num campo de neve branca e caem 3 gotas de sangue. Então fica aquele vermelho de sangue vivo com 3 gotinhas formando um triângulo na neve branca, e ele fica completamente hipnotizado por essa cena. E aí lá já a corte de Arthur já tinha ali as tendas e estava muito próximo. E aí falaram, olha, tem um cavaleiro muito esquisito lá, então vai outro cavaleiro e tenta lutar com o Parsifal. O Parsifal está de costas, completamente hipnotizado por aquelas 3 gotas de sangue na neve. E está tendo uma saudade, um saudosismo da esposa. E ele fica ali olhando aquelas 3 gotas e vem o cavaleiro. Quando o Parsifal escuta o relinchar do cavalo, ele simplesmente se vira, defende-se, e esse cavaleiro vai para o chão com o braço quebrado. Aí ele volta lá para as tendas do Arthur. Vamos lembrar quem está lá na tenda do Arthur. Tá toda a corte, está o Arthur. O Arthur estava com a falta de um cavaleiro, que era o cavaleiro vermelho que o Parsifal tinha derrotado. E então a tábua redonda não podia ser mais armada. E eles tinham a intenção de armar essa tábua redonda ali, porque estava próximo ao Pentecostes. Voltou. Então estava próximo de Pentecostes para armar a tábua redonda. E aí não estava
Chegou Parsifal, mandaram um cavaleiro, o cavaleiro voltou quebrado, e aí tava lá nas tendas, eram várias tendas e todas tendas de nobre, e a corte do Arthur era uma coisa assim, muito badalada na Europa naquela época, né? Então, tava lá a Cuneware, que era aquela dama que levou uma bofetada por causa de Parsifal, porque ela soltou uma gargalhada quando viu Parsifal. Mas ela tinha feito uma promessa que ela só ia rir novamente quando achasse um cavaleiro digno do Graal. E o irmão dela, o Anator, ele tinha feito voto de silêncio e ele só ia falar quando a irmã risse. Então, o que a gente vê aí, né? Uma profetisa. Nós vamos ver mais isso na quinta-feira. E aí, o Anator falou, o Cailete tinha dado um tapa na Cuneware, nessa mulher, porque ela havia rido do Parsifal, e o Parsifal já tinha mandado 2 cavaleiros servir essa dama, porque ela tinha levado um tapa por conta dele. Então, aí vocês vejam que o Cailete, já naquela época, não era uma pessoa assim, a mais simpática do pedaço. E aí, quando esse cavaleiro volta quebrado, os outros lá fazem uma votação e falam assim, olha, nós votamos e elegemos você, Cailete, para ir lá dar um jeito nesse cavaleiro esquisitão que tá aí por fora, não tá identificado, e melhor você ir lá ver o que tá acontecendo. Vai o Cailete. O Cailete chega lá e o Parsifal tá naquele estado, completamente tá desmontado e tá olhando aquelas 3 gotas de sangue. E aí ele escuta o barulho do cavalo, volta e se defende. E aí o Cailete volta lá para as tendas com o braço quebrado, perna quebrada e volta se arrastando. Todas as mulheres tampam a boca, olham uma para outra, dão uma risadinha e pensam, muito bem feito. E aí tá lá o Galvão. Galvão era um cavaleiro que tinha chegado há pouco tempo e era um cavaleiro muito conhecido. E quando o pai do Parsifal estava lá naquele torneio onde ele casou-se com a mãe do Parsifal, a Herceloide, ele era criança ainda, ele era um pajem. Então, toda aquela época ele tem muita experiência já, o Galvão. E aí o Galvão fala, olha, eu vou lá então ver o que está acontecendo. Quando o Galvão chega, ele vê as gotas de sangue na neve e entende de cara. Aí ele pega a capa dele e joga em cima das gotas de sangue. E aí o Parsifal sai do transe. Sai do transe, olha para Galvão, os dois se apresentam. O Galvão fala que ele é o Galvão, o Parsifal fala que ele é o Parsifal, daí o Galvão fala, Parsifal, puxa cara, tá todo mundo falando sobre você. Você é o assunto lá nas tendas. O Arthur tá te esperando, já tentou te procurar, te achar aí, você está sendo muito esperado na corte. E agora sim vamos poder montar a tábua, porque você chegou e agora a tábua está completa e vamos lá. Aí eles chegam, o Arthur, as damas, todo mundo vem receber o Parsifal na porta. Lembra lá da primeira vez que ninguém veio receber ele? Ele foi pro mestre de cerimônias, que era o Cailete, achando que o Cailete era Arthur. Todo mundo riu, todo mundo fez troça dele. Ele conquistou o título de uma maneira muito inusitada e agora tá todo mundo esperando ele, o ilustre Parsifal, o comentado, falado Parsifal. E aí estão lá os 3 conversando, falando tudo bonitinho, né? E aí o Arthur fala, nossa, já podemos montar então a tábua redonda. E estão ali. E o Arthur tá assim, realizado, porque ele tá sendo recebido com honra, tá sendo recebido, muito bem recebido. E eis que vem alguém vindo de um certo caminho, montada num burro preto, um burro manco, todo descabelado, com as crinas todas grandes. E esse burro tá
manco, andando tudo torto e cheio de feridas abertas. E a personagem que está em cima do burro está combinando com o quadro todo. Ela está com o modelito da época, super na moda, com um grande chapéu, e esse chapéu é coberto com um véu. Mesmo com o véu todo negro, chapéu negro, roupas negras, montado num burro que anda mancando, coberto de feridas, todo preto. Essa senhora, dá para ver por baixo do véu que ela tem os dentes todos tortos, saindo para fora da boca, um apontando em cada direção. No final das sobrancelhas dela tem trancinhas e os cabelos dela parecem espinhos de ouriço. Então é uma figura para lá de estranha. E aí ela vai daquele jeitão especial dela, no burrico dela, até o Arthur. E quando ela chega perto do Arthur, ela ergue o véu. E a visão é mais aterrorizante do que você já imaginou. E aí ela fala aqui, bela cena, hein, Arthur? Você, hein, você se acha o mais honrado, mas saiba, você não tem honra nenhuma. Você recebe aí na sua tenda o cara mais desonrado que já teve, aquele que teve a oportunidade esperada por muitos, a oportunidade da vida. E o que ele faz? Completamente amaldiçoado esse cidadão, falando do Parsifal. E você não é diferente não, porque você tá abrigando aí o cara. Que pouca vergonha. Você, hein? Diante daquela cena, as mulheres começam a chorar. Todos os cavaleiros sabem quem é aquela mulher, menos o Parsifal. Parsifal não sabe de nada, não entende nada e começa a ter umas reações muito esquisitas. O coração dele fica tenso, ele fica tenso. A Cuneware, daí fica todo mundo ali naquela tensão. E agora, fazemos o quê? A mulherzinha dá a volta lá no burrico dela e vai embora por outro caminho. Todos os cavaleiros ficam atônitos, sem saber o que fazer. Fica todo mundo incomodado e preocupado. Muito mais o Parsifal, porque publicamente agora que estava dando tudo certo na vida dele, recebe essa lavada, recebe essa invertida. E aí o Parsifal, a Cuneware, que era a dama que ele ajudou por ter levado ali um tapa por conta dele, falou, olha, se você quiser, já preparei um lugarzinho lá para você em uma das minhas tendas, você vai ser servido, vai ficar tudo bem com você. E ele vai. E ele tem a segunda pior noite da vida dele. E logo depois daquilo, também chegam dois cavaleiros, um pouquinho antes ainda dele ir lá para a tenda para dormir, né? Achando que ele ia dormir. Chegam dois cavaleiros e falam pro Galvão, que era o terceiro ali que não tinha ganho xingo nenhum. Falando para ele, falando assim, olha, você tá aí com um sujeito também, Arthur, desonrado. Sujeito que é filho de um cara que matou um cavaleiro pelas costas. Aquilo era a pior coisa que podia existir para um cavaleiro. O cavaleiro não podia nem ser chamado de cavaleiro se ele matou alguém pelas costas. Lembra que ali tinha um código de honra muito forte. E aí, esse cavaleiro, os dois foram embora, falaram isso e largaram a bomba, assim como a Kundry. Quem era a Kundry? A Kundry era mensageira do Graal. E a gente vai ver que ela aparece em lugares estratégicos durante a história. Então, Parsifal vai dormir e não consegue dormir. Tem a segunda pior noite da vida dele. E ele se revira de um lado e do outro, de um lado e do outro. E aí ele levanta de madrugada.
O Galvão ia para tal da cidade que esses dois cavaleiros mencionaram para saber o que estava acontecendo, ver lá o que o rei queria com ele, por que estavam acusando o pai dele. O pai dele já nem vivo mais estava, já estava morto. Só que quem conheceu o pai dele sabia que era impossível ter essa situação de honra, que ele era um homem muito respeitado. E aí o Parsifal fala, vou com você. Ele falou, não vai não, isso é assunto meu, da minha família, eu dou um jeito. Daí o Parsifal fica, olha, né, tá tudo muito errado. Eu acho que eu vou romper com Deus, porque minha mãe me ensinou a amar, respeitar sobre todas as coisas, mas eu acho que Deus não gosta de mim, porque eu faço ali, me esforço, faço tudo certo e dá tudo errado. A exigência dele comigo é muito grande, tá sempre me castigando e eu não sei nem o que eu fiz de errado. Então é uma injustiça. E aí ele monta esse cavalo e sai pela segunda vez sem rumo, sem pegar na rédea. Esse cavalo leva ele, tá? E aí, por hoje tá bom, tá ótimo, por hoje tá ótimo. E a gente se vê na quinta e aí eu vou acabar. Uma coisa que eu esqueci, compartilhe com as outras pessoas, porque essa história é muito boa. Ela traz esses arquétipos, né? Então aqui a gente viu, vai entrar em mais detalhes de mulheres que têm arquétipos de profetisa, de curandeira, guerreiras. E dos homens, então tem o amor ideal, o amor idealizado, que ele não é um amor, ele é um amor que transcende, um amor que cuida do outro, ele tá baseado no respeito, tá baseado em ninguém pode falar mal da minha dama, eu mesmo idealizo ela, não precisa ninguém idealizar para mim, eu cuido dela. E do meu cavaleiro eu entrego o acesso que eu tenho à espiritualidade, ao céu, eu entrego a ele como sabedoria. Eu faço uma associação ali do feminino, do masculino. O meu cavaleiro me serve e eu, em troca, administro para ele os bens, eu cuido dele, eu entrego sabedoria, entrego aquilo que eu não estou vendo, que ele tem essa espada, essa luta, eu pondero para ele. Então tem tudo isso guardado dentro dessa história, além de ter o caminho da iniciação. O que é a iniciação? Iniciação, segundo Steiner, tá? Que é aí o criador da antroposofia e que esses mistérios ele também passa, na verdade ele escreve, fala sobre, não escreve, né? Escrevem as palestras dele e tem muitos livros dele e para quem não conhece eu acho que vale muito conhecer, mas não é o objetivo aqui, o objetivo é a nossa história do Parsifal. Mas a iniciação então lá no Egito ela era uma coisa, na Grécia ela era outra, de uma maneira geral. O que é? Eu ter acesso ao mundo espiritual, ter a minha individualidade lá e saber o que está acontecendo lá. Então, eu ter essa consciência lá nesse mundo, tá? Saber reconhecer quem eu sou também dentro desse mundo espiritual. E aí, né, segundo o Steiner também, então é você ter essa individualidade nesse mundo espiritual e conquistar essa individualidade. Só que para chegar nisso, primeiro eu tenho que dominar, que aí a gente vai, quando nós estamos falando da abordagem energética, dominar esses meus centros energéticos que conversam com a Terra. Então eu tenho que dominar, eu tenho que usar a materialidade com um fim e não o propósito ser a materialidade. Eu tenho a sexualidade, ela tem um fim. Isso não é o ponto central da minha vida. Então, e aí eu já tenho educado esses centros, que nós vamos ver muito bem aí no Parsifal. E que mais que eu tenho para você hoje? E aí nós vamos ver, então, o Parsifal ele dá uma pequena pausa agora e a gente conta o episódio do Galvão, que o Galvão tem aí esse arquétipo do curador. O Galvão esteve no Brasil, mas nós vamos ver isso depois.
Não teve agora, teve naquela época. Então, já tinha mapas. Esses mapas, eles, se você tem algumas versões na internet também desses mapas, num único mapa, na verdade, onde mostra lá as navegações. Voltando a falar, essa história ela se passa entre o século 9 e 10, ela é contada no século 12. Tem uma versão em francês que não está terminada e ela para, eu acho que um pouquinho antes do que eu contei hoje, e ela é envolta em mistérios. E o Azenbach, que é o escritor dessa história que eu estou contando para vocês, ele menciona e fala que o escritor francês, ele não ouviu da própria boca de Quixote, que era um grande iniciado, assim como Azenbach ouviu e está nos relatando. Mas, de novo, se você for ver lá o livro, esse foi o objetivo, para quem não está olhando para o conhecimento, olhando para aquilo que a história está falando de sério, de metáfora, vai entender aquilo só como um romance, como um entretenimento, e ainda, se você for ler, ainda por cima você vai achar sem graça, tá? Então, quinta-feira espero você. Terça-feira que vem continuamos aqui com a história. Quinta-feira com todos esses detalhes, com a história dentro da história, com os passos que ele quer dar mesmo, que ele quer mostrar para você como ponto de evolução. E aí tá lá no grupo do Telegram o link. Se você quiser, você pode pedir por aqui também, só me mandar um direct. E eu acho bacana você compartilhar com os outros. Uma outra coisa, essa história não é uma história para crianças, porque ela é de desenvolvimento de personalidade. Então, quando ela é contada? Ela é contada a partir dos 18 anos, tá? Que é quando eu começo a minha vida, depois de eu ter recebido toda a educação, depois de eu já ter crescido, tá bom? Então, até quinta-feira para quem vier para o Zoom e até terça para quem vier só para a história. Os dois são válidos. Um beijão para você e até a próxima.